Capítulo 4. O tempo, um teste ácido. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre como é importante se dar tempo ao relacionamento, porque vale a pena saber quando as probabilidades estão a seu favor e quando estão contra você. A dura verdade que ele mostra aqui é que 5 a cada 10 relacionamentos acabam em divórcio, e existem algumas probabilidades em relação a isso. E isso na cultura ocidental ele fala. Por exemplo, se um ou os dois parceiros forem adolescentes, a probabilidade de fracasso sobe ainda mais. Se um deles foi testemunha de um casamento infeliz entre seus próprios pais, a probabilidade aumenta de novo. Se um ou ambos os parceiros vêm de um lar destruído, a probabilidade volta a crescer. Se um dos parceiros já se divorciou, a probabilidade sobe às alturas. Se houve envolvimento sexual regular antes do casamento, ou se um ou ambos dos parceiros abusam de álcool ou drogas, a probabilidade dispara feito um foguete. Cada estatística infeliz representa um casal que pensou: nunca vai acontecer conosco, mas aconteceu. Uma aposta segura. Os requisitos mínimos para um casamento bem-sucedido são compatibilidade espiritual, de caráter e comunicativa e atração mútua. Ninguém jamais deveria se dar por satisfeito com um relacionamento que deixe desejar em qualquer uma dessas 4 áreas. Mas mesmo esses requisitos dão margem a erros. Margem essa que só pode ser reduzida de uma maneira, pelo teste do tempo. O velho nascer e pôr do sol, o dia que se segue a outro dia, semana após semana, mês após mês. Eis o tipo de tempo que revela a verdade. Vá com calma, vá com calma. Nada testa o potencial de um relacionamento como o tempo. Ele fala aqui que é importante essa questão do tempo, e muitas pessoas falam: mas aí eu não tenho tempo. As pessoas que já estão perto dos 40 anos falam: mas eu não tenho mais tempo, eu tenho que acelerar as coisas. Ele fala algo muito importante: é melhor você esperar para saber de coisas, para saber das verdades antes do casamento, do que você entrar no casamento sem saber o que sem saber onde você estava entrando e se arrepender depois. É verdade mesmo? Paixão e amor brilham forte no início do relacionamento, mas a paixão se prova conectada a uma bateria de 9 volts. À medida que o tempo passa, ela enfraquece, a intensidade da atração diminui, o romance esfria, o batimento cardíaco se ajusta ao normal, a objetividade e o bom senso retornam. Alguém certa vez definiu o amor como a amizade que pegou fogo. Só o tempo consegue revelar a diferença entre paixão e o amor duradouro. A atração é uma emoção que vai e volta. Só se cresce a ponto de se transformar em amor genuíno. Só se crescer a ponto de se transformar em amor genuíno, ela adquire consistência e estabilidade suficientes para servir de base para um casamento. Se for amor real, o desejo de estar com o outro aumentará. O apreço pelo outro crescerá. O senso de paz, tranquilidade, confiança, segurança e alegria no relacionamento se aprofundará, confirmando a compatibilidade. E aqui eles começam a falar que no relacionamento dos dois, eles tiveram várias brigas, eles tiveram um relacionamento, um namoro por 5 anos, e eles dizem: olha, não é uma regra que vocês já vão passar 5 anos, mas no mínimo 1 ano é necessário para que vocês possam conhecer mais profundamente um ao outro. E durante esses 5 anos, eles ficaram separados um do outro 1 ano e 8 meses. 18 meses, 1 ano e 6 meses. E isso aconteceu porque eles tinham tanto atrito no relacionamento deles que eles disseram: não, nós vamos acabar. E não foi questão de dar um tempo, realmente eles acreditavam que era para ter um fim mesmo. Só que depois de 1 ano e meio, eles amadureceram, eles perceberam que o que eles sentiam um pelo outro não passava, não acabava, e por isso eles reataram o relacionamento. Você precisa observar ao longo de um período de tempo o amor da pessoa. Isso aqui que ele está falando aqui agora é confirmando a compatibilidade. Você precisa observar ao longo de um período de tempo o amor da pessoa pela adoração, pela palavra, pela oração, pela comunhão e pela pureza pessoal. Por difícil e doloroso que seja, é muito melhor encarar a decepção antes de assumir um compromisso mais sério. O mesmo vale para a compatibilidade de caráter. Infelizmente, a sinceridade, a responsabilidade e o vigor pessoal podem ser fraudados por mais tempo do que se pode imaginar.
O único jeito de trazer a falsificação à tona é pelo tempo, porque ninguém consegue fingir por tanto tempo. Alguém pode vestir a máscara e vai durar ali algum tempo, mas a pessoa não consegue resistir por tanto tempo, principalmente em momentos de crise, em momentos de tensão. Esperar é uma proposta em que ninguém sai perdendo. Até a compatibilidade comunicativa deve ser testada pelo tempo. O casal precisa compartilhar uma ampla variedade de experiências de vida para discutir e analisar juntos. Marte chamando Terra, câmbio. A terceira relação pela qual incentivamos os namoros longos dará a impressão de ter vindo do espaço sideral, principalmente para os jovens adultos. Temos consciência disso. Ouvimos os suspiros e vimos os olhares se virando, mas a verdade é uma só, por estranho que pareça. Sendo assim, aqui vai. Relacionamentos como o namoro devem ser submetidos ao teste do tempo, a fim de que sejam ratificados por pais e amigos cristãos. Isso mesmo, ratificados por pais e amigos cristãos. E aqui ele fala como é importante não somente o próprio casal se dar o aval daquele relacionamento, mas os pais, eles também têm que dar a bênção, eles têm que concordar. Os amigos cristãos mais próximos, que você pode confiar, que já faz parte do seu vínculo de amizade há bastante tempo, devem ter paz também naquele relacionamento, porque muitas vezes apenas o casal tem aquela paz no relacionamento, deve continuar, tem aquela paixão, só que os pais não veem isso, os líderes espirituais não veem isso, os amigos muito menos, e apenas o casal em si acha que é o suficiente um para o outro, quando na verdade não é. Ir devagar com o namoro, a fim de que outras pessoas tenham tempo de observar e comentar, faz parte do cálculo do risco. E agora? Vamos supor que agora você teve todas as compatibilidades e que você agora tem o aval dos seus amigos, dos seus pais, dos seus líderes. O que é que preciso fazer? É preciso que você tenha a direção do Espírito Santo e tenha os olhos abertos e os ouvidos atentos para qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho. Pelo amor de Deus, pelo amor dos pais e dos amigos, pelo amor dos futuros filhos, por amor a vocês mesmos, não saia correndo rumo ao altar. Diminua o ritmo do relacionamento, termine a relação por algum tempo, disponha-se a esperar mais um ano. E quando ele falar de terminar a relação, se está dando tudo certo com vocês, não é acabar o namoro não, né? Tipo, dá um tempo em relação a pensar em se casar. Dá mais um tempo, estica mais. Disponha-se a esperar mais um ano. O que é um ano de espera comparado a 40 de dor? Não diga que não pode, pode sim. Não diga que é tarde demais, porque nunca é tarde demais. De novo, as pessoas mais miseráveis do mundo não são as solteiras, são as casadas que constataram que seu casamento foi um erro. Pense no quanto deve ser frustrante passar anos tentando fazer funcionar uma situação impossível. Pense em quanta energia deve ser considerada para seguir em frente com um relacionamento condenado. Pense em quantas pessoas você conhece que casaram com a pessoa errada, que estão num relacionamento fracassado, tentando fazer dar certo, e quanto isso suga delas a energia e a motivação, tanto emocional quanto espiritual. Não deixe isso acontecer com você. Submeta seu relacionamento ao teste do tempo. Descubra se a atração que sente é paixão ou amor duradouro. Teste a espiritualidade e o caráter do seu parceiro. Veja se seus padrões de comunicação continuam a aproximá-los. Dê tempo a seus pais e amigos de confiança para observarem sua relação e leve a sério a opinião deles. Por favor, não faça uma jogada arriscada. Seja paciente, seja esperto. Vá com calma para que quando chegar a hora certa, você possa se casar com confiança e contar com todas as probabilidades a seu favor. É isso aí.